A paz do Senhor, Êxodo, no capítulo 20, o versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A palavra sábado na Bíblia hebraica ou no hebraico aparece a palavra Shabat. Shabat na Bíblia hebraica aparece com B duplo. Isto mostra que está em uma forma intensiva, implica uma cessação completa, ou fazer cessar, repousar. É isso que mostra na Bíblia hebraica ou no texto original. E em plena harmonia é o que nos mostra Isaías, no capítulo 58, e o versículo 13 e o versículo 14. Se desviares os teus pés do sábado de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitará no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então, aqui em Isaías, no capítulo 13, mostra de uma forma bem clara, né, que o sábado, né, ele é o santo dia de quem? Né, o santo dia do Senhor. Isto nos mostra que ele está separado. O sábado é um sinal visível ao ser humano, que vive da graça de Deus e não das obras. Ou seja, o sábado ele não é um obstáculo. O sábado ele não é uma obra. Ou seja, quem está guardando o dia de sábado, ou quem guarda o dia de sábado, observando este mandamento, isso não quer dizer que é uma obra que a pessoa faz para merecer a vida eterna. Não, não é isso. O sábado é uma graça de Deus. Por quê? O Senhor Deus construiu o universo em 6 dias, e no sétimo dia Deus abençoou e Deus santificou, e também Deus descansou de toda a sua obra. Então, quando o ser humano ele faz isso de uma forma em obediência à palavra de Deus, isto é uma graça, é um privilégio. Por quê? Porque quando a pessoa está obedecendo este mandamento de Deus, segundo aquilo que o texto ensina, a pessoa está em comunhão com Deus, isto é, lembrando do infinito poder de Deus, de ter criado o universo, isto é, vivendo em comunhão com Deus, usufruindo das bênçãos de Deus. Então isto é uma graça, ou seja, a pessoa que guarda o sábado, a pessoa está alcançando um favor imerecível, porque está em comunhão com Deus. Então, sábado, graça de Deus. E é o que está registrado em Êxodo, no capítulo 31 e o versículo 13, que o sábado é o quê? É um sinal, ou seja, o próprio Deus disse, entre mim e vós. Êxodo capítulo 31 e o versículo 13 diz assim: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Então, o sábado é o quê?
O sábado, como diz o texto aqui, é um sinal aos filhos de Israel. Aí quem sabe alguém pode pensar assim, ah não, mas aí o texto está bem claro, é para Israel. Ou seja, o que é Israel? Israel também é uma palavra que ela se originou no hebraico. Na Bíblia hebraica, a palavra Israel, ela nos traz esta realidade. Homem, Ra, lutar, El, Deus. Então fica dessa forma. O homem luta com Deus. E, em outras palavras, né, o homem ou o ser humano em comunhão com Deus. E a pergunta é essa: você então não vive em comunhão com Deus? Você não vive em harmonia com Deus? Você não vive na presença de Deus? Porque o nome Israel é isso. O nome Israel não se limita a uma nação. Israel, né, quer dizer aquele que vive em comunhão com Deus, aquele que está na presença de Deus, aquele que usufrui das maravilhas de Deus, aquele que pertence a Deus. Então isto é Israel. Agora, se a pessoa afirmar, não, mas aí o texto é bem claro, e é só para os filhos de Israel. Ou seja, você não pertence a Deus? Não vive na comunhão com Deus? Então é muito importante que nós olhamos para a Bíblia Sagrada, não com uma mentalidade de distorcer aquilo que está no texto sagrado, mas quando olhamos para o texto sagrado com uma mentalidade de obedecer aquilo que Deus nos ensina, porque a palavra, ou seja, a Bíblia Sagrada, ela é inspirada por Deus. Em outras palavras, podemos expressar a palavra do próprio Deus. E também vamos encontrar em Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, e Ezequiel 20, 20, que o sábado, ele é o sinal, ou um sinal para o povo e Deus. Por que sinal? Se existe o sinal, é porque existe uma base. Um exemplo, como nós podemos observar, né, em várias cidades, os prédios altos, ele tem um sinal. Então, os pilotos, quando estão sobrevoando a cidade, né, que avista aquele sinal, sabe que ali existe uma base. Então, por isso que tem um sinal. Ou seja, a pessoa que tem esse sinal, que é o sábado, existe uma base. Qual que é a base? Viver em comunhão com Deus. Viver em comunhão com o Consolador, o Espírito Santo. Então é isso que nos mostra, né, a santa e imutável palavra do Senhor nosso Deus. Lembra-te. Na Bíblia hebraica, ou no hebraico, vai aparecer a palavra Zahor. Significa pensar em algo por meio de ação, que é a santificação no sábado e adoração. Veja bem, a confirmação que está registrado em Salmo 92 e o verso 1. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então aqui aparece o quê? Uma ação. Qual que é a ação? Louvar ao Senhor, louvar ao Altíssimo. Isto é uma ação. Então a palavra lembra-te, que aparece lá no versículo 8 de Êxodo 20, lembra-te. Na Bíblia hebraica vai aparecer a palavra Zahor, que significa pensar em algo por meio de ação. E a santificação do sábado
e adoração. Então, isto é uma ação. E quando existe essa ação da nossa parte, é aquilo que diz aqui no Salmo 92, o versículo 1. A pessoa passa a sentir bom, passa a sentir essa bondade de Deus, melhor se expressando, passa a sentir a bondade de Deus, porque está louvando a Deus, está em comunhão com Deus. Lembra-te, é mais do que apenas relaxar. Significa invocar, encontrar-se, ou seja, o homem deve voltar a si mesmo e se lembrar do motivo da sua existência. Ou seja, quando estamos em obediência a esse mandamento, que é guardando o dia de sábado, estamos lembrando do quê? Que Deus, ele é criador. Ele é criador e mantenedor. Criador de todas as coisas. Criador do universo. Criador do próprio homem. Então isto é algo maravilhoso. Quando voltamos para nós mesmos, lembramos da nossa origem. E qual que é a origem do homem? Foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então o sábado tem esta finalidade do homem voltar à sua origem. Depois nós podemos ainda observar a outra parte que diz assim: lembra-se, significa ter tempo para Deus e sua palavra. Deus não criou nem um monte santo, nem uma fonte santa, mas criou o sábado. E essa palavra santo, na Bíblia hebraica, aparece a palavra kadosh. Isto está no piel, né? Isso dentro já partindo para lá da gramática hebraica, e é um verbo que está no intensivo. Quer dizer, não apenas santificar, mas santificar muito. Isso mostrando que é algo que vem diretamente de Deus, de uma forma gratuita para os seres humanos. Então é muito importante, amados, quando entendemos que guardar o sábado não é um obstáculo. Guardar o sábado não é uma forma de castigar o homem, de castigar o ser humano. Não, guardar o sábado é um privilégio. De nesse dia, os seres humanos estarem em comunhão com Deus, isto é, vivendo a sua origem. E quando realmente as pessoas vivem esta origem, de saber que foi criado por Deus, a imagem e semelhança do próprio Deus, isto é uma graça infinita, é uma graça incalculável. E quando chega no dia seguinte, no primeiro dia da semana, a pessoa realmente está renovada pela infinita graça de Deus para começar de novo todas as suas atividades. Porque teve um dia específico, um dia que foi santificado e abençoado por Deus para estar em comunhão com o próprio Deus. Em outras palavras, se reabastecendo da graça infinita de Deus. Podemos observar também, lá em Gênesis, no capítulo 1, que o texto é bem claro. Houve tardes e manhã, nos 6 dias da semana. No sábado, não. O sábado é eterno. O sábado é infinito. Então, veja bem. Houve 6 dias. E todos esses dias aparece essa expressão na história. Tardes e manhã. Aí veio o segundo dia. Depois tardes e manhã. Depois o terceiro dia. E assim sucessivamente. Até o 6º dia. Mas quando chegou no sábado,
O sábado ele não tem tardes e manhã. Por quê? O sábado ele é eterno. O sábado ali ele está no centro. Deus santificou e abençoou o dia de sábado. Então veja bem, né, que o texto sagrado ele nos revela isso para cada um de nós. E aquilo que eu disse, né, a palavra sábado, na Bíblia hebraica ou no hebraico, aparece a palavra Shabat e aparece com o B duplo, isto é, nos mostrando que está numa forma intensiva, que isso tem um significado de algo perfeitíssimo, tem um significado de algo que sobressai, que se destaca. E é por isso que, desde a criação, do primeiro dia até o sexto dia, tardes e manhã, sábado não. O sábado ele é eterno. Em outro lado, né, o sábado é uma mostra da eternidade para nós que somos seres humanos. Por que é uma mostra da eternidade? A pessoa que guarda o sábado na forma que a palavra de Deus ensina. Então, nesse dia, a pessoa vai estar de uma forma específica, isto é, vai se desligar das preocupações, do trabalho, dos problemas, vai se desligar e vai estar ali em comunhão com Deus. Ou seja, a pessoa quando está em comunhão com Deus, a pessoa já está vivendo a eternidade, sentindo a eternidade. Por quê? Deus, ele é eterno. Isso existe várias formas de sentir essa eternidade. Quando estendemos a mão para alguém, ajudamos alguém no dia de sábado, estamos em comunhão com a palavra de Deus, em comunhão com o próprio Deus. Ou seja, devemos guardar esse dia da forma que está na Bíblia Sagrada. Isto é, de Gênesis até Apocalipse. E o próprio Jesus realmente trouxe vários ensinamentos da forma que devemos guardar o sábado. O dia que também devemos fazer o bem, de uma forma geral, para outras pessoas. Sem dúvida, devemos fazer o bem para as pessoas todos os dias. Mas isso não significa, porque é sábado, agora, depende do tipo de bem, nós não podemos fazer. Depende do tipo de ajuda, nós não podemos fazer, não. Se realmente a pessoa necessita, pode ser o dia de sábado. Nós devemos ajudar, porque Jesus, ele curou várias pessoas no dia de sábado, porque foi aquele momento que Cristo encontrou com aquela pessoa precisando desse tipo de ajuda. Então, que assim, amados, o Senhor Deus possa continuar nos abençoando a todos nós, que realmente todos nós, no dia de sábado, não possa ser simplesmente uma rotina de mais um dia ficarmos parados. Ou simplesmente, quem sabe, para muitos que são sabatistas, ir à igreja. E ponto final. De uma forma mecânica. Não. Isso não quer dizer que está guardando o sábado. Isso a pessoa pode estar parada ou parou as suas atividades nesse dia. O sábado é um dia de estarmos em comunhão com Deus. Devemos à igreja, sim, mas não de uma forma mecânica, mas chegar lá para adorar a Deus. E quando estamos em adoração, sentimos algo sobrenatural, que é a presença do Deus vivo nas nossas vidas. Isso realmente já nos mostra o quê? A eternidade. De uma vida de paz, uma vida plena. E que assim o Senhor Deus possa continuar nos transmitindo essa paz para cada um de nós, para que a cada dia possamos servir a Deus com mais perfeição. Nós nunca devemos se acomodar da forma que estamos. Não. A cada dia
devemos querer mais. A cada dia devemos servir a Deus melhor, como diz o texto bíblico, né? Que a nossa vida deve ser como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém?